Vitor Augusto de Oliveira, 14 anos. Um jovem que, segundo a mãe, era amado por todos e conhecido por vender balas baianas. Um menino que realmente foi educado dentro do ventre. Nunca foi capaz de erguer a voz para ninguém, nunca maltratou ninguém. Quem conhece ele sabe da história nossa. Ele ganhou uma cama quando ele fez 10 anos. Ele nunca dormiu na cama dele. Ele, desde quando nasceu, ele dormia comigo. Aquele baita rapaz já, falei pra ele, falei, cara, você vai casar e você vai dormir você do lado da esposa e eu no canto. Ele ficou conhecido aqui em Hidrolândia porque ele vendia bala baiana. Bala baiana. Então, onde ele chegava, ó o menino da bala baiana. E ele mesmo fazia a bala baiana? Não, eu que fazia. Ele saía para vender? Ele saía para vender. Eu fazia bala para ele vender porque era uma forma de ocupar o tempo dele e ensinar algo para ele, né? No domingo, dia da tragédia, a mãe de Vitor relembra do último beijo que daria em seu filho. Levantamos 8 horas, ele fez o café, lavou a louça, tomou banho, a gente se arrumou, a gente ainda brincou lá dentro do quarto, que a gente pulava em cima da cama, né? Era 2 moleques dentro de casa, que era eu e ele. Ele me derrubava, aí nesse dia eu que derrubei ele. A gente brincou, ele fez algumas perguntas, eu respondi. Aí eu abracei ele, que ele estava sem camiseta ainda, dei um beijinho nele, bem que assim. Ele falou para mim assim, esse beijo eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu não sabia que era o último beijo que eu ia dar nele. Vitor teria dito para sua mãe que iria pedalar com seus amigos umas 14h30 daquele domingo. Mas, na realidade, Vitor estava planejando vir com suas 2 amigas nessa lagoa que fica aos fundos da DCS. Nem falou que era com as meninas que ele vinha. Esse foi um detalhe que ele não me disse que vinha com as meninas e nem que vinha para cá. Que ele falou que ele tem outros amiguinhos, ele falou que ele ia pedalar com os meninos. E eu fiquei sabendo que ele nem avisou os meninos que eles iam sair. Só fiquei sabendo na hora que eu cheguei aqui. Segundo o relato de uma das meninas, as 2 entraram nessa lagoa para tentar atravessar do outro lado para pegar manga. Foi num dado momento que as 2 começaram a afundar. Nisso, Vitor entrou também para tentar salvá-las. Como elas foram andando e estava dando para andar, então elas acreditavam que dava, né? Até que elas se afundaram. Aí quando elas afundaram, ele foi atrás para poder salvar elas. Ele tirou uma e aí ele tentou tirar outra, foi quando ele não conseguiu mais. Aí a Lohane já saiu gritando, pedindo socorro. Eu acho que um rapaz que estava, não sei, aqui por perto, puxou a outra menina. Só não conseguiu tirar ele porque eles não tinham equipamento nenhum, né? Nem corda, nem nada, como que iam tirar ele, né? Através de outras pessoas, Claudete descobriu que seu filho frequentou diversas vezes a lagoa. E Vitor, para que sua mãe não descobrisse, tomava banho e lavava as roupas numa caixa d'água do estádio Sotero Zarate. Que ele vinha várias vezes. Que eles vinham, eles brincavam aqui, ó, nessa beirada. E que ele chegava em casa, antes de eu chegar em casa, ele tomava banho lá no estádio, naquela caixa d'água, lavava a roupa para depois chegar em casa para mim não ver. Para mim não saber onde que ele estava, porque eu geralmente perguntava onde você estava. Estava no estádio, estava tomando banho ali com a gurizada. Porque quando ele descobriu esse lugar aqui, eu falei para ele, eu não quero que você vá lá. Falei, você lembra do que aconteceu com o irmão da nossa amiga e foi uma fatalidade. Falei, eu não quero. Falei, lá é proibido para você. Falei, mãe, eu não sei nadar. Por que eu vou entrar? Na noite dessa segunda-feira, dia 25, aconteceu uma fatalidade nessa lagoa aqui no fundo, que você não vai ver que está muito escuro. Um jovem de 14 anos, Matheus Cipriano, acabou se afogando no fundo desta lagoa. Naquele dia, a minha sobrinha pediu para ele ir no banco para ela. E ele foi. Na verdade, a minha mãe não sabe se ele foi. Ele saiu, ele se arrumou, ele falou para minha mãe, mãe, eu vou lá e já venho. E aí ele foi e não voltou. Foi que a minha mãe teve a notícia que uma conhecida dos meninos que estava aqui com ele, porque até onde a gente soube, os 3 entraram e os 2 saíram e ele não conseguiu também. Então os 2 saíram para pedir ajuda, aí
encontraram, não sei se é tia ou se é conhecida deles, e aí falaram que foram no corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro não atendeu, que não tinha ninguém, foram na delegacia, não atenderam também, porque estavam numa ocorrência. Aí foi que a menina, a conhecida dos meninos, foi até a minha casa, pegou a minha mãe, e para minha mãe, só que na hora minha mãe entendeu que o Matheus se enforcou. Na hora, assim, ele estava muito nervoso, e a menina também, a minha mãe também, e minha mãe entendeu que o Matheus se enforcou. Aí foi que a minha mãe me ligou, eu morava lá embaixo, e a minha mãe deu a notícia, a gente veio. Quando eles chegaram aqui, eles já estavam aqui. E aí começou a chegar o pessoal, eu cheguei com o meu esposo também, a minha sobrinha chegou, então eles já estavam aqui, então demorou. Isso aconteceu na base de 4h30, 5 horas, aconteceu com o Matheus, né? E foram tirar o Matheus aqui, já era 11 horas da noite. Tanto Vitor Augusto quanto Matheus Cipriano, a primeira vítima, visitavam essa lagoa escondidos dos familiares. Até, inclusive, o meu sobrinho mais velho falou para minha mãe que o Matheus já tinha vindo aqui uma vez, e ele falou que ele não tinha vindo. A minha mãe falou assim: Matheus, se você está aí nesse lugar, não é para você ir. Então, minha mãe nunca imaginava que aquele dia, em vez dele ter ido no banco para minha sobrinha, ele veio para cá. Naquela época, segundo a tia do Matheus, a ex-prefeita Wanda Camilo garantiu aos familiares que tomaria providências sobre a lagoa, mas que infelizmente só ficou na promessa. Porque na época a prefeita entrou em contato com a minha mãe, né? Porque ela ia tomar as providências o mais rápido possível, até que ia procurar saber se era área particular, se não, mas ficou só na promessa mesmo, né? Ficou só na promessa. E até hoje, até agora vamos ver, né? Depois de 2 vítimas, se vão tomar uma providência. Hoje, as 2 histórias trágicas se uniram com o objetivo de sensibilizarem as autoridades responsáveis para que tomem alguma providência em relação à lagoa, para que outros jovens não tenham o mesmo fim de Matheus Cipriano e Vitor Augusto. A dor que eu tô sentindo aqui dentro de perder meu filho, e ele falava assim: mãe, você nunca vai me perder pro mundo, porque eu não sou esse tipo de adolescente. Eu tô na igreja, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Essa tragédia. Aí o conselho veio aqui: cadê a mãe? A mãe estava fazendo o quê? A mãe estava trabalhando para trazer o sustento para ele. E cadê o conselho que não estava cuidando desses lugares? Nossa família está muito sentida ainda, né, com o caso do Matheus, agora o caso do Vitor. Então, o que a gente queria também é que fizesse alguma coisa, mais providência, né, secasse esse lugar. Porque o que aconteceu com a nossa família, com a família da Claudete, se não fizer alguma coisa, vai acontecer de novo. Porque hoje em dia os adolescentes, eles querem sair, eles querem conhecer as coisas, eles querem se aventurar. E aqui não é um lugar para isso.